Queridos, eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, versículo 2, irmãos. Amém, irmãos? O texto diz assim: bem sei que tudo podes. Isso aqui é Jó falando para o Senhor, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Vamos repetir esse versículo? Eu falo e depois os irmãos repetem. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, isso deve ser uma esperança para nós. Essa palavra tem que ser uma palavra de esperança, porque o Senhor já nos prometeu, sabe, um mundo melhor. O Senhor já nos prometeu a glorificação nele. Ele já nos prometeu. E a gente precisa crer que nenhuma das promessas do Senhor, nenhum dos planos do Senhor pode se frustrar. Todos eles vão acontecer. Isso para nós é para trazer uma esperança e uma paz, sabe? Porque qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade que a gente está enfrentando nesse momento, a gente precisa descansar nessa palavra, de que os planos de Deus não vão se frustrar. O Senhor vai concretizar a obra que Ele começou na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Ele começou uma obra na nossa vida, nos salvando na cruz do Senhor Jesus. E Ele está completando essa obra, nos salvando diariamente na vida do Senhor Jesus em nós. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Todos nós tivemos o início dessa obra. O Senhor morreu em nosso lugar. E à medida em que Ele morreu em nosso lugar, nós recebemos essa morte como uma morte salvadora, a morte que nos salva, que nos substitui. Então, isso é o início do trabalho do Senhor em nós, mas não é a concretização. A concretização é quando o Senhor nos chamar de fato. Então, diariamente, Ele tem trabalhado o Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós, o Espírito Santo que vem do Pai. Ele tem trabalhado diariamente na nossa vida. Para quê? Para concretizar a obra que o Senhor Jesus iniciou na cruz. Por isso é uma obra que tem início e ela agora está em processo, irmãos. Mas para que essa obra se concretize até o dia de Cristo Jesus, nós precisamos ler um versículo que vem antes desse que nós lemos, Filipenses 1,6 que nós lemos, né? Vamos ler Filipenses 1,5. Olha o que diz Filipenses 1,5. Para que essa obra se concretize até o dia de Cristo Jesus, olha o que diz Filipenses 1,5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, aí que vem o versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, por causa da cooperação com o Evangelho. A igreja em Filipe estava cooperando com o Evangelho. E Paulo identificou isso. Paulo falou: então, pelo que eu estou vendo de vocês, por causa da cooperação que vocês têm com o Evangelho, vocês vão estar completos até o dia de Cristo Jesus. Isso significa, irmãos, sabe, que o que significa cooperar? O nome já diz, né? Cooperar. Tem uma operação e tem alguém operando junto com esse que está fazendo a operação. Então, cooperar é operar junto. Então, o Senhor está operando e tem irmãos que estão operando junto com o Senhor. Alex, não estou entendendo. Vamos entender. A igreja em Filipe estava cooperando com o Evangelho. Cooperar com o Evangelho não é cooperar com a pregação do Evangelho, irmão? Também é cooperar com a pregação do Evangelho. Mas cooperar com a operação do Evangelho é aquilo que o Evangelho está operando dentro de nós. Então o Evangelho está operando dentro de nós. O Evangelho é o Senhor Jesus. O Evangelho
é a boa nova de transformação. O Evangelho é o Espírito Santo e ele está operando dentro de nós. E porque ele está operando dentro de nós e nós estamos cooperando com essa operação, é porque isso está acontecendo, de que eu também estou convicto de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, nesse momento então, significa o seguinte: alguns irmãos têm operado junto com o Evangelho, têm sido diligente no seu trabalho com o Senhor neles e têm operado junto, recebendo e aceitando a correção que provém do Pai. Irmãos, preste atenção. Ser diligente com o trabalho do Senhor em nós, ser diligente com o trabalho, porque às vezes a gente coloca tudo nas costas do Senhor. Às vezes a gente coloca tudo nas costas do Senhor. Se isso não aconteceu é porque Deus não quis. Muitas das vezes Deus quer. E não aconteceu porque nós impedimos que Deus concretizasse o que Ele queria concretizar. Daí tem aquela pergunta, né, que eu sempre faço: o que eu estou fazendo que impede a Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer? O que eu estou fazendo que impede a Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer? Então, peraí, tem uma espécie de ação nossa, da nossa parte, sabe, que ela coopera com o agir de Deus, ela fornece elementos para o agir de Deus se completar em nós. E eu queria começar destacando a diligência. O que é? Como é que nós podemos traduzir a palavra diligência? Nós precisamos ser diligentes com o trabalho de Deus em nós. Diligência significa fazer todo o possível. Fazer tudo o possível. Isso é ser diligente. É fazer tudo o possível. Abra comigo, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Preste atenção no que diz essa carta, irmãos. Versículo 3 em diante. Nós precisamos ser diligentes. Amém? Ou seja, nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos fazer tudo o possível em relação ao trabalho do Senhor em nós, porque o Senhor quer completar a obra dele em nós. Irmãos, o que é completar a obra dele em nós? Qual é a obra que o Senhor começou em nós e Ele quer terminar? Qual é? É formar o que em nós? Formar Cristo em nós. Ele começou aniquilando o domínio do pecado na nossa vida. Ele começou aniquilando o domínio do pecado. Então nós não estamos mais sobre a escravização do pecado, sobre a escravidão do pecado. Nós somos livres dessa escravidão. Agora Ele está transformando a nossa natureza de uma natureza humana normal para uma natureza elevada, uma natureza na estatura da natureza de Cristo. Amém, irmãos? Esse é o trabalho que o Senhor está completando em nós. E para o Senhor completar esse trabalho em nós, Ele está nos chamando para operar juntamente com Ele em nós. Às vezes a gente acha que o trabalho do Senhor é só, o trabalho do Senhor é o que eu faço por Ele na igreja, é o que eu faço por Ele na vida da outra pessoa. Também é, mas o trabalho do Senhor começa em nós. E é no trabalho do Senhor em nós que nós precisamos ser diligentes. Olha o que diz Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O texto diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, o conhecimento completo do Senhor. Será que nós já temos o conhecimento completo do Senhor? Se não temos, precisamos estar caminhando nesse processo de amadurecimento, ter o conhecimento completo do Senhor. Porque é através desse conhecimento completo da pessoa do nosso Senhor, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito
grandes e preciosas promessas. As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então é o conhecimento completo da pessoa do Senhor que vai abrir os nossos olhos em relação às muito grandes e preciosas promessas que Ele tem para nós. E estar em contato com essas muito grandes e preciosas promessas do Senhor em nós vai fazer com que nós estejamos co-participando da natureza divina, ou seja, Cristo em nós, Deus em nós. E isso vai nos livrar das paixões que há no mundo. Versículo 5. Por isso mesmo, olha aí, por isso mesmo, por causa desse trabalhar de Deus em nós, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha a diligência aparecendo, irmãos, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, fazei tudo o possível para vocês associar a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E essas coisas existindo em vós, todo esse encadeamento de virtudes, irmãos, da pessoa do nosso Senhor, comunicada a nós, todo esse encadeamento de virtude, existindo em nós, e em nós aumentando, fazem com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então não basta conhecer, irmãos. A gente pode conhecer e se tornar infrutífero. Então, irmãos, porque é só dessa forma, essas coisas existindo em nós, e elas aumentando em nós, existindo e aumentando, a nossa diligência, com a nossa diligência a nossa fé, com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento domínio próprio a perseverança, perseverança a piedade, piedade fraternidade, fraternidade no amor. Isso existindo em nós e aumentando, vai fazer com que nós não sejamos inativos, fiquemos parados no reino de Deus, sem dar fruto nenhum, mas pelo contrário, vai nos fazer frutificar. Irmãos, o trabalho do Senhor, então, ele é duplo, tá? Ele tem a parte que compete ao Senhor. Irmãos, alguém poderia fazer alguma coisa para nos salvar? Só o Senhor Jesus podia nos salvar. Só Ele era justo e santo. Todos os demais homens corruptos. Inclusive eu e você. Só Ele podia nos salvar. Só Ele era puro. Só o Espírito pode nos dar as virtudes da vida de Deus. Só o Espírito. Isso ninguém pode fazer. Só Ele tem vida nele mesmo, é Espírito vivificante. Só Ele. Agora, irmãos, tem a nossa parte. A nossa parte é ser diligente. A nossa parte é cooperar com o Evangelho. A nossa parte é dar toda a importância desse trabalho de Deus em nós. Essa é a nossa parte, irmãos. E Paulo tinha identificado isso na igreja em Filipe. Na igreja em Corinto, Paulo falou, cara, vocês são em tudo enriquecidos, vocês têm toda a palavra, mas vocês não progridem, vocês estão vivendo numa carnalidade tal, carnalidade da igreja em Corinto, eu não consigo ver nem no mundo tal carnalidade. Mas na igreja em Filipe, Paulo fala, não, vocês estão cooperando com o Evangelho, vocês estão sendo um com o agir de Deus em vocês. Amém? A igreja em Filipe estava sendo um com o agir de Deus nela mesma. Por isso a igreja estava cooperando com o Evangelho. Então, irmãos, tem uma cooperação que compete da nossa parte. Cooperar com o Evangelho. É a nossa diligência, é o nosso trabalho no Senhor. Então eu queria que deixasse claro isso, irmãos. Tem a parte que compete ao Senhor e tem a nossa parte. Será que nós estamos sendo fiéis na nossa parte? Será que nós estamos sendo fiéis naquilo que compete a nós, nos dedicarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor? Será que nós temos sido fiéis nisso, irmãos? Ou temos vacilado? O Senhor quer fazer a parte, porque quando nós vacilamos, não fazemos a nossa parte, nós impedimos o Senhor de fazer a dele. Porque o Senhor, como eu sempre falo, Ele é um gentleman, Ele é extremamente educado, Ele respeita a nossa decisão. Ele não arromba a porta, quem faz isso é o diabo.
O Senhor bate na porta. Irmãos, tem a parte do Senhor e tem a nossa parte. Se a gente não pegar na nossa parte, a gente não for diligente na nossa parte, o Senhor não pode completar a parte dele. Olha o que diz Romanos 8:26, irmãos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, da mesma forma, o mesmo Espírito nos auxilia, nos ajuda. Esse termo, no grego, essa palavra aqui que eu vou ler aqui agora para os irmãos, é sunantilambanomai. É sério? Sunantilambanomai. Irmãos, sabe o que significa essa palavra? Tá? Isso aqui na palavra em grego. Trabalhar junto com, são 3 definições. Trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, trabalhar lado a lado com alguém. É o significado dessa palavra. Na verdade, ela é a junção de 2 termos, tá? Por isso que deu essa palavra grande. Então, olha o que Paulo está dizendo. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha juntamente com a gente contra as nossas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito Santo luta juntamente com a gente contra as nossas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito Santo trabalha lado a lado com a gente contra as nossas fraquezas. Então ele está trabalhando juntamente com, ele não está sozinho. Irmãos, se dependesse só do Senhor, nós já estávamos todos perfeitos, todos completos, todos glorificados e todos reinando com o Senhor em glória, porque o Senhor quer isso. Alguém duvida? Alguém duvida que o Senhor quer isso na vida dos seus filhos? Por que Ele não concretizou ainda? Porque a nossa conduta às vezes impede o Senhor de concretizar a obra dele em nós. Ele quer pegar junto, sempre dá esse exemplo, né? É como se pega isso aqui, sozinho não consigo, pega na ponta aí. Então o Espírito está aqui a todo momento, ó, contra as tuas fraquezas, contra as minhas, sabe? Ele já está aqui a todo momento, ele só espera que a gente, no momento em que a gente cai uma consciência em nós, né, que vem dele mesmo, aí a gente vem nessa ponta aqui e pega juntamente com ele, a gente vai aqui. Só que a todo momento a gente solta, quando a gente solta ele para, fica esperando, né? E falando, poxa, volta aqui, ó. Essa parte aqui não precisou, você volta aqui, pega ali junto. Ele está aqui, ó. Por isso que fala, não apagueis o Espírito. Sabe o que é apagar o Espírito? É você soltar completamente a mão aqui e ir para lá. Ele está aqui, mas ele não tem poder nenhum na tua vida. Poder nenhum, porque você não dá espaço para ele. A gente não dá espaço, a gente apagou a influência dele na nossa vida. A gente não pode matar ele, a gente não pode nem tirar ele de dentro de nós. Isso a gente não pode. Ele ficar sempre ali, pegando aqui na ponta, esperando a gente voltar aqui e pegar a parte junto com ele. Isso é o que significa essa palavra. Sunantilambanomai. Espírito trabalha juntamente conosco, contra as nossas fraquezas. Por isso ele está falando, seja diligente, faça todo o possível, sabe? Para associar com a fé a virtude o conhecimento, domínio próprio, a perseverança, piedade, fraternidade o amor. Faça tudo o possível para alcançar essa dimensão e permitir que o Pai concretize a obra na tua vida até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sendo muito prático, irmãos, o Evangelho de Deus opera. Amém? O Evangelho de Deus opera. Como, Alex? Nos advertindo em áreas da nossa vida. Por exemplo, o Espírito pega aqui e fala, olha Alex, essa área aqui você precisa mudar. Eu não consigo. Bota a mão aqui, eu te ajudo, vamos. Ele está falando, essa área aqui você precisa, você vacilou aqui, pede perdão. Não consigo, vamos lá, eu te ajudo. Sozinho você não vai levar realmente, mas eu estou aqui, vamos lá.
Então, irmãos, o Evangelho de Deus opera. É Deus dentro de nós, no Espírito Santo, falando conosco, nos orientando, nos ensinando as coisas. O Espírito nos ensina. E nós fazemos todo o esforço possível para enquadrar a nossa vida nesse ensino que nós recebemos. Então o Espírito nos ensina, ó, tá errado aí, cara, isso aí que você errou, tá errado. A palavra do Senhor diz isso e isso. Vamos mudar? Vamos. Pega aí. Aí você pega, você caminhou, você enquadrou sua vida de acordo com o ensinamento do Espírito. Mas se você não pegar aqui, irmãos, o Espírito te ensinou, você não acolheu, aí vem aquele momento, vem se necessário, aí entram as situações, né? Entram as advertências. Aí o pai, na misericórdia dele, fala assim, esse filho, ele precisa entender isso. Deixa acontecer a situação, vai lá, pum. Quando acontece aquela situação, o objetivo do pai é que o filho volte aqui, meu Deus, me ajuda, me perdoa, Senhor. Volte aqui, pega aqui, vamos lá de novo, filho, vamos lá. E aí o pai conclui a obra dele até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Então o Evangelho opera, Deus nos adverte e nós enquadramos a nossa vida na advertência. Tudo isso que eu estou utilizando, essas expressões, irmão, o operar de Deus, sabe? A nossa cooperação com o Evangelho, isso que eu estou falando, o operar de Deus e a nossa cooperação com o Evangelho, eu estou falando é disso aqui, é o Senhor nos corrigir, a correção do Senhor, o ensinamento do Senhor, é o operar de Deus, é o operar do Evangelho. E a nossa cooperação é aceitar essa correção e se esforçar o máximo possível para mudar, para deixar que essa mudança nos tome por completo. Isso é algo que o Senhor não vai fazer, depende de nós. Se a pedra estiver na porta do túmulo, a vida não flui. Não foi isso com Lázaro? A pedra estava ali, estava impedindo. Ele falou, tire a pedra. Vida ninguém pode dar, isso eu dou. Mas tirar a pedra você precisa tirar. Agora tem vida. Aquilo que estava morto passa a viver. Vem para fora, Lázaro. Então, irmãos, não vamos confundir os trabalhos. Não vamos confundir. O trabalho do Senhor, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer. Dar vida ninguém pode fazer. Só Ele. Mas a nossa parte, a nossa diligência, o nosso quebrantamento, a nossa busca, a nossa preocupação, isso Ele não vai fazer em nosso lugar. Ele não vai fazer. Ele espera que a gente seja maduro o suficiente para caminhar juntamente com Ele. Para a gente terminar, tem aqui, irmãos, tá? Algumas situações, tá? Em que o Senhor operou com o ensinamento, o Evangelho entrou com o ensinamento e espera que da nossa parte ou da parte da igreja haja mudança. Efésios capítulo 4, versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Nele foram o quê? Instruídos, ensinados. Então tem um ensino da parte do Senhor, amém? Alex, eu achei que era só ser salvo pelo Senhor Jesus. Não, tem um ensino. Após a salvação, né? Ele vai agora nos ensinar diariamente como viver após Ele. Não é isso? Então tem um ensinamento da parte do Senhor. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de... Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha só, irmãos, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Irmãos, sabe o que é despir? Despir é remover, colocar de lado, deixa isso para lá. Aquela velha maneira, sabe? Aquela velha maneira de ser. A partir do momento que o ensino do Senhor brilhou em nós, nós precisamos deixar essa velha maneira de ser de lado. Versículo 23. E serem renovados no modo de pensar. Ser renovado no modo de pensar. Então o ensino do Senhor
visa produzir isso, visa produzir um novo pensar, uma nova maneira de viver, que não é humana, mas é divina. Por isso que quando nós tomamos conhecimento das muito grandes promessas do Senhor, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Irmãos, nós temos a natureza divina em nós. O Espírito Santo do Senhor está em nós. Ele é a natureza que vem do próprio Senhor. Quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, recebemos a natureza humana. Uma carga genética do pai, carga genética da mãe. E quando recebemos o Senhor Jesus, recebemos a natureza do Pai. É o Espírito Santo em nós. Amém? Versículo 23. A serem renovados, fomos ensinados a serem renovados no modo de pensar. A revestir-se, olha só, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Irmãos, sabe o que é revestir-se? Revestir-se é entrar numa nova roupa. Então você se despe do velho homem, tira aquela velha roupa e coloca agora uma nova roupa. Que roupa é essa, irmãos? Os atos de justiça dos santos. É uma roupa feita com linho finíssimo, que diz Apocalipse. A igreja foi dada a vestir de linho finíssimo e puro. O linho finíssimo e puro são os atos de justiça dos santos. Então, se revista de atos de justiça. Tem ou não tem um ensinamento da parte do Senhor? O ensinamento do Espírito, mais a nossa diligência. Irmãos, tem o ensinamento do Espírito, mais a nossa diligência. Se houver só o ensinamento do Espírito e a nossa falta de diligência, o que é a nossa falta de diligência? O Senhor está falando, olha, precisa largar o velho modo de ser do homem de Adão, caído, natureza caída. Precisa largar. Precisa se revestir de mim, do Espírito Santo. Então o Senhor está falando, renova essa mente, muda essa mente. O Senhor está falando, Ele está nos ensinando. Mas a nossa falta de diligência vivo de qualquer jeito, caminho de qualquer jeito. Aí isso permite o concretizar da obra do Senhor em nós? Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Olha só, irmãos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros. Irmãos, abandonar a mentira, o Senhor não vai fazer por você. Ele já te avisou que a mentira procede do diabo, que é o pai da mentira, e mente desde o início. Mas abandonar a mentira em nosso lugar, isso Ele não vai fazer. Ele já nos ensinou que é preciso abandonar a mentira. Mas abandonar a mentira é a nossa parte. Versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, o Senhor está nos orientando. Agora, quem deixa a ira fazer morada em nós, somos nós. Faz de nós uma casa de ira. A ira sempre constante no nosso coração. Somos nós que deixamos. O Senhor está nos orientando. Não deixe o teu coração estar cheio de ira. Se livra disso. Se livra da mentira. Se livra da ira. Isso não provém de mim. Olha o Pai falando. Mas quem é que vai fazer isso, irmãos? O Senhor vai operar isso em nós. Mas depende da nossa diligência. Eu tenho condições de não me irar, Alex? Não, ninguém tem condições de não se irar. Todos nós nos iramos. Mas nós temos condições de deixar que essa ira dure dentro de nós. Se nós, logo que nos irarmos, a gente, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ora, Senhor Jesus, sabe? Entrego isso nas tuas mãos. Entrego isso nas tuas mãos. Não vou querer julgar essa situação. Aí aquela ira se dissipa. Quando você for falar uma mentira, você... Mas se eu não falar isso aqui agora... Cheguei atrasado no trabalho. É o patrão. Por que você chegou atrasado? Pneu do carro furou. Mentira, furou nada.
Mas se eu falar para ele que eu cheguei atrasado porque eu perdi a hora que eu acordei, ele vai brigar comigo. Sofre o dano. Fala a verdade. Poxa, desculpe, eu perdi a hora. Fala a verdade, depende de você. O Senhor já te ensinou, mas falar a verdade vai depender de você. O Senhor não vai, se você quiser falar mentira, o Senhor não vai fechar a sua boca magicamente, não. Ele vai respeitar a sua vontade. É um gentleman, o Senhor é um gentleman. Versículo 27. Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Sabe o que é furtar, irmãos? Furtar é tirar algo de alguém sem que a pessoa veja, nem colha. Irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: às vezes a gente está explorando as pessoas, querendo receber das pessoas, querendo tirar delas algo que elas não querem dar, ou que nem sabe que podem dar. Mas o Senhor está falando aqui: pare de furtar, trabalhe com as mãos, para que agora você possa dar, você possa transbordar, você possa ser o suporte de que outro necessita. Mas precisa trabalhar. Trabalhe com as suas mãos, significa o seu trabalho, é a sua parte. É a diligência que compete a você, que compete a mim, a nós. 29. Nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que é uma palavra torpe? Uma palavra fora de propósito. Pode ser uma palavra de maldição, pode ser um palavrão, pode ser um espraguejar, pode ser um amaldiçoar, pode ser uma palavra fora da vontade do Senhor. Então o Senhor está falando: não sai da sua boca nenhuma palavra desse jeito, mas só saia da tua boca aquilo que for que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, e que conceda graça aos que ouvem. Irmãos, isso o Senhor está te falando, mas quem é que vai abrir a boca e vai falar? É você. O Senhor não vai abrir tua boca na marra, na força e vai falar. O Senhor vai falar através de você. Você precisa ter a diligência. A gente precisa ter algo em nosso, um respirar, que é o invocar o nome do Senhor. A todo momento, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor Jesus alivia a ira. O Senhor Jesus nos traz a correção. Senhor Jesus, a gente precisa invocar o nome do Senhor a todo momento, para a gente permanecer ali, naquele propósito, não ser desviado desse propósito, irmãos. Senhor Jesus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Irmãos, o que é entristecer o Espírito? Espírito para lá. Aí, irmão, muda nessa área. Aí você, tá bom, claro, pega ali, Espírito todo feliz. Daqui a pouco você larga. Não, vou mudar não. Dentro de você, com toda a capacidade de te ajudar, com toda a força necessária que a gente precisa para mudar ali, para transformar a nossa vida naquilo que a gente não pode transformar ali. O Espírito está ali, pronto, cheio de vontade de mudar a gente, cheio de cumprir o propósito eterno que o Pai determinou. Foi na eternidade. Ele está ali com aquele encargo dentro de nós. E nós, solto. 31, o penúltimo versículo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Irmão, amargura. Sabe o que é amargura? Eu peguei a definição, peguei a palavra no original grego e a definição da palavra. Amargura é raiz de amargura que produz um fruto amargo. O que as pessoas têm de você é amargo. O que as pessoas têm de mim é amargura, é amargo. O que a gente come é amargo. Indignação. A tradução: fúria, ira, que ferve de forma imediata
e logo se acalma outra vez. A pessoa fica indignada, né? Tipo assim, se vê uma coisa, você fica indignado, daqui a pouco volta no eixo. 32. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Irmão, bondoso, tudo características do nosso Senhor, né? Bondoso é ser gentil, agradável, como oposto a difícil, duro, rígido e amargo. Esse termo bondoso aqui é gentil, agradável, como oposto a difícil, duro, rígido e amargo. Compassivo, significado de bom coração. Perdão mútuo, que perdoa mutuamente. Irmão, perdão mútuo. Tem em nós um coração compassivo, que perdoe uns aos outros mutuamente, ou seja, eu perdoo você, você me perdoa. Mas por que há necessidade de eu te perdoar e você me perdoar? Porque vai ter a ofensa, eu vou te ofender e você vai me ofender. Vai ter isso, irmãos. Então quando eu te ofender, eu te peço perdão, você me perdoa. E quando você me ofender, você me pede perdão e eu te perdoo. Perdoai mutuamente. Mas isso é o Senhor que está nos ensinando. Agora, diligência para colocar isso em prática vai depender de nós e não do Senhor. Toda a capacitação para isso acontecer está em nós. O Senhor está ali, ó. Toda a capacitação para isso acontecer, o Senhor está ali. O Senhor não vai fazer essas coisas em nosso lugar. Se o ouvirmos e formos diligentes no processo de nossa própria transformação, Ele nos abençoará. Mas, se o ouvirmos e não mudarmos, não formos diligentes, será necessário receber a correção. Entretanto, a nossa parte, o Senhor não fará por nós. Amém? Irmãos, se nós o ouvirmos e mudarmos, tem a aprovação do Senhor e as bênçãos. Se nós o ouvirmos e não mudarmos, tem as provações, que a gente viu na semana passada. Mas uma coisa é certa, a tua parte aqui, Ele não vai pegar no teu lugar. A parte dele, Ele está fazendo. A nossa parte compete a nós. Que o Senhor possa nos despertar, irmãos, para que nós vivamos vida no Evangelho, vida diligente, com todo o zelo possível despertado nele, sabe? Discernindo em todo o tempo todas as coisas, que provém, que não provém do Senhor, sabe? Caminhando no Espírito, para que a gente permita o Senhor completar a obra dele em nós. Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém?